Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Senhor, que essa palavra seja usada pelo Teu Espírito para iluminar e abençoar, Senhor, o entendimento dos que aqui estão presentes e de todos que porventura, Senhor, um dia acompanharem essa transmissão nas redes sociais, para a Tua alta glória. Mas a você que está hoje aqui presente neste culto, a você uma bênção especial e uma presença viva do Espírito Santo no seu coração, para que essa palavra seja uma flecha em um alvo certo. Amém, Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Olha, vejam bem, essa mensagem tem o seguinte título: salvos pela graça por alguém que nos considera preciosos. Salvos pela graça por alguém que nos considera preciosos. Por que estou trazendo essa mensagem? Estávamos discutindo essa semana lá em casa. Lá em casa a gente tem o costume de almoçar, quando podemos almoçar juntos, sempre a gente lê uma palavra na hora do almoço. Tem sido mais fácil na hora do almoço, né? A gente senta, né? Então a gente almoça, né? Na hora de comer a melancia, né? Tem uma melancia, né? Que é lá, quando está R$1,49, né? A gente compra a melancia e aí na hora dessa bendita melancia aí sempre tem uma palavra. Aí eu estava conversando lá com minha equipe lá, né? Davi, Liz e Gabriel, falando que a salvação pela graça. Eu estava dando para eles o conceito de graça, que é importante você que está na fé saber o nome das coisas, né? Entendeu? É chato, né? Ser motorista, né? Chamar embreagem de freio é complicado, né? Certo? Não saber o nome das coisas, né? Quando a gente faz curso de autoescola, eu me lembro, o Davi fez esse ano. Rapaz, é cruel, viu? Está aqui a irmã Fátima, que é do Detran, né? Curso de autoescola, o pessoal obriga você a saber tudo, né? Aquelas plaquinhas, né? Não é isso? As placas, as sinalizações no chão e etc. Fora outras coisas, né? Ética, né? Então, aí na fé você não sabe o nome das coisas, né? Por exemplo, um termo, uma coisa muito importante a você saber, você deve saber na sua fé cristã, é a graça. O que é a graça? Vou dar um conceito aqui. Graça é uma iniciativa gratuita de salvação da parte de Deus em favor do homem. Aqui tem uma palavra que eu vou dar aqui na nossa igreja, o qual ele considera precioso. É importante dizer isso. Vamos comigo, né? Graça é o que? Digamos juntos. Graça é uma iniciativa de salvação, aliás, uma iniciativa gratuita de salvação da parte de Deus em favor do homem, o qual ele considera precioso. Porque muitas igrejas tratam o homem como se o homem fosse até um bicho qualquer, certo? Por causa dos nossos pecados, né? Trata a gente de qualquer jeito. Gente, uma nota de R$100 suja no esgoto, ela está suja, não está não? Certo? Mas ela tem o seu valor, entendeu? Um dia desse eu vim ali da Alberto Sá, viu, Daniel, né? Daniel, vim ali da Alberto Sá, viu, Daniel? Estava contando para a irmã Lara, tinha de deixar os meninos na praia, né? Aí eu vim no carro, né? Quando dei fé, Cássio, começou
Passou pela frente do carro um negócio assim, bolando, um brilho. Eu disse assim: valha-me Deus, é uma nota de 100 reais. Rapaz, na memória, irmão Pedro, eu freiei o carro, abri o carro e saí correndo atrás. Eu olhei para morrer, né? Saí correndo, e ela ia em direção ao bueiro. Tem um bueiro perto de uma farmácia. Rapaz, eu peguei já na boca do bueiro. Aí eu olhei e disse: meu Deus do céu, que maravilha, né? Que maravilha. Para aparecer e ganhar ponto, mandei a mulher fazer o cabelo. Entendeu? 100 reais. Está dizendo que isso é futilidade que eu estou falando. Isso não é futilidade, isso é família, pessoal, né? Igreja é família, né? Família tem cabelo para fazer na família? Tem, entendeu? Família é isso. Então, não somos máquinas, né? Que alegria, rapaz, achar 100 reais. Então, eu tenho para mim que se eu visse 100 reais dentro de uma lama fétida, eu dava um jeito, nem que fosse através de uma pinça, alguma coisa. Não se deixa uma nota de 100 reais dentro de uma lama. É isso que às vezes falta, irmão Cássio, em muitas pregações. Essa compreensão de que o homem é precioso. Que tem gente, existem pregadores que não dão o devido valor por causa da nossa sujeira do pecado, como se a gente tivesse perdido o valor. Então, desculpe dizer, jogue um cordão de ouro numa latrina, né? E vale a pena tirar ali, né? Quem já perdeu uma joia numa latrina e não dá um jeito de tirar? Por isso que Jesus disse que ele comparou a gente a uma moeda, né? Que foi perdida, e a mulher varreu a casa todinha até encontrar a moeda. Aí quando encontrou, chamou as amigas e disse: olha aí o que eu encontrei, né? A ovelha, 100 ovelhas, perdeu uma. Alguém poderia dizer: não, só mais uma, né? Mas não, vai atrás da ovelha perdida. Ou seja, Deus nos considera preciosos. Então bote isso na sua cachola, na sua cabeça. Você é precioso para Deus. Tem igrejas que o pessoal vai orar e diz: ó Senhor, eu sou um miserável. Claro que você é um miserável, mas não fique só nisso, não. Saiba que você é precioso. Miserável em que sentido? Vou já dizer. Miserável no sentido de que o pecado nos sujou, mas é uma corrente de ouro suja. Não é, ainda existe, não sei se existe, Michelin. Ainda existe ainda? Agora é outras coisas. Michelin antigamente era a bijuteria que fazia sucesso, né? Acabou, pessoal, Michelin? Mas não é uma bijuteria suja, é um ouro sujo, é um diamante sujo, tá certo? Então é dessa sujeira do pecado que nós temos que nos livrar, e que Deus, aí sim o que é a graça, por uma iniciativa gratuita, ou seja, Ele fez isso gratuitamente. Por quê? Porque Ele poderia até não fazer, em virtude do poder dele de criar o que Ele queira criar. Ele mesmo disse para Moisés: Moisés, eu estou pensando em destruir esse povo que reclama muito, né? Murmura, e te dou outro povo. Ele disse isso para provar Moisés, certo? Aí Moisés disse para ele: mas Senhor, o que dirão que o Senhor tirou esse povo e esse povo morreu no deserto, né? Como vai ficar o teu nome? Aí foi quando Deus, mas era para provar Moisés, não é porque Deus queira matar e destruir a gente, não, certo? Mas lembre disso, a sua realeza, a sua preciosidade, nunca esqueça disso. É importante a gente saber quem a gente é, preciosos aos olhos de Deus. Agora, a graça, o que é? É o que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo: estando nós em ofensas e pecados, ou seja, estávamos vivendo em ofensas e pecados, então Ele, por uma iniciativa dele, sem que eu pedisse, certo? Ele me vivificou, ou seja, Ele veio atrás de mim. Então eu vou contar uma fórmula básica para vocês entenderem o que é a graça. O filho pródigo pediu a herança antecipada do pai, não foi?
gastou tudo que tinha, está lá no Evangelho de Lucas, e terminou lá criando porcos. E quando ele viu que os porcos comiam melhor do que ele, quis voltar para a casa do pai. Então tem uma fórmula aí que Cristo está ensinando. Quando ele vem chegando, quando ele resolve ir para a casa do pai, ele disse assim: vou lá ao meu pai pedir um emprego. Ou seja, ele volta em espírito de humildade. Então é muito importante para a humildade perante Deus, certo? E não vá também pensar que eu sou precioso, né? E Deus não faz boa coisa em me salvar porque eu sou muito precioso. Não é assim, certo? Ele é rico, certo? Ele é rico. E tem uma grande verdade que nós temos que aprender: Deus saberá viver sem você, certo? Vocês acham que Deus não sabe viver sem o diabo? O diabo não era um anjo? É isso? Pergunte a Deus se Deus tem saudade dele. Acho que não. Deus saberá viver. Porque tem gente que quando acaba o namoro se suicida, né? É isso? Aquela atriz Ana Paula Arósio, né? O cara se matou na frente dela, né? Por causa do fim do namoro, né? Tem gente que morre, né? Passa um ano triste que acabou o namoro, né? Deus não. Deus, ele saberá viver eternamente com aqueles que não o receberam, sabe? Saberá viver sem nós, se nós não recebermos. É incrível isso. Ele saberá, porque ele pode, ele tem poder, ele pode também fazer isso, tá vendo? Sabia? Então, por isso que ninguém se acha aí, saiba que é precioso, mas saiba que Deus saberá viver sem você, se você não tiver humildade, né? Aí eu volto para o filho pródigo. Ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Agora tem um detalhe: quando ele vinha na estrada, o pai correu ao encontro dele, e diz lá que o pai se lançou ao pescoço dele e o abraçou e o beijou, tá certo? Aí nessa hora, ou seja, foi uma iniciativa do pai correr ao encontro do filho e recebê-lo e o cobrir de beijos, sem antes ele ter falado ainda nada. Veja bem, o pai do filho pródigo não o beijou, não o abraçou depois que o filho pródigo falou, foi antes. Ele correu, aí quando ele abraçou e beijou, aí foi que o jovem foi humilde, disse: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno de ser chamado de filho, né? Mas te peço que o Senhor me dê um emprego aqui, junto com os teus funcionários. Aí o pai ouviu essa conversa e falou outra coisa, disse: tragam uma roupa nova, tragam um anel novo, sandálias novas, e o animal que eu tinha deixado aí engordando, desde o dia que ele foi embora, passe a faca aí, que hoje aqui é dia de churrasco, né? É dia de festa. Essa é a graça. É alguém que corre ao seu encontro, que se manifesta a você, e quando Deus se manifesta a você, cabe a você dar uma resposta de humildade, como diz Paulo: Senhor, eu estava morto em ofensas e pecados, mas o Senhor está me vivificando. É importante dizer isso. Palavras são coisas importantes, não é não? Porque tem gente que nunca confessou Cristo, vai na igreja anos e anos, mas nunca levantou a mão para dizer: eu confesso Cristo como Senhor. Confesso Cristo, importante demais. Ou quando a gente vai casar, não tem que dizer umas palavrinhas lá, não. Eu disse, prometo ser fiel, não é isso? É aquilo que se diz lá no casamento, né? Dizer o sim, né? Explicitamente, sim, prometo, né? Prometo. Tem gente que esquece o que prometeu, né? Certo? Mas a gente diz, né? Eu prometo. E é aquela palavra que faz o laço. Então os laços de comunhão com Deus são por palavras, e essas palavras começam com palavras de humildade, como Paulo está dizendo: eu estava morto, Senhor, em pecados e em ofensas. Eu andei, Senhor, de acordo com este mundo, certo? Aí, como ele diz aqui, onde opera o príncipe das potestades do ar, que é o maligno, ele diz que agora opera em quem? Maligno. É interessante essa doutrina. Opera nos filhos da desobediência. Então, onde é que o maligno tem entrada?
em quem é desobediente a Deus. Se você não for desobediente, o maligno não terá lugar com você, tá certo? Enquanto você estiver caminhando na obediência a Deus, não tem maligno na sua vida, tá certo? Não tem maligno. Dificilmente numa casa limpa tem barata, certo? O que atrai a barata? A sujeira. O que atrai a mosca? É isso? A sujeira, certo? Então, se está limpo, não é para ter. Ou se tem alguém cuidando, também não é para ter. Então, numa alma de obediência, não tem maligno. Numa alma de desobediência, tem maligno. O problema é esse: é que o maligno, onde ele está, a desgraça é feia. Entendeu? A desgraça é feia. Porque o objetivo do maligno é roubar, matar, destruir. Ele é obstinado nisso, obcecado nisso. Mesmo que ele dê algo a alguém, é como quem dá uma isca a um peixe. Vem cá, Marcelo, quando eu dou uma isca para um peixe, eu estou alimentando o peixe ali. Eu estou dando, tá? Não é verdade não que eu estou dando uma minhoquinha para o peixe? Digo isso para os irmãos do Espírito Santo. Quando eu dou uma minhoca para um peixe, eu não estou fazendo um bem, não estou não. Oh meu Deus, estou dando uma minhoca para o peixe, né? Ou um bom, né? A intenção é outra. Aí o peixe come a minhoca. Eu fazia que nem um amigo meu na empresa que eu trabalhava. Ele disse assim: Rod, quando a gente vai pescar um peixão grande, a gente deixa ele mastigar a minhoca, deixa ele engolir a isca, porque ele é grande, se a gente puxar, rasga o beiço. Mas quando a isca estiver no estômago, aí vem tudo, viu? Aí ele vem. Então o maligno é assim, ele lhe dá uma comidinha, está lhe dando. Você está se alimentando, está feliz, porque o pecado é prazeroso. Quem disser que o pecado não é prazeroso, né? É como uma senhora, eu ouvi dizendo uma vez, dizendo assim, ela dizendo para as amigas: gente, trair é a coisa mais emocionante que tem. Dizendo que trair era emocionante. Eu acho que deve ser, eu não experimentei isso não, viu? Acho que deve ser emocionante mesmo, né? Aquela coisa, né, escondida, aquela, né? Mas é, adrenalina pura, né, não? Agora, é um alimento para lhe matar. Poxa vida, é assim que o diabo faz, porque ele só pensa em roubar, matar, destruir. Ele dá para tirar, dá para matar, certo? Então, ele diz que o maligno opera nos filhos da obediência, mas os que foram salvos por esta graça, ou seja, Deus vem até você, você reconhece que estava morto, mas que agora está vivo. Gente, isso muda tudo, porque essa humildade fez com que o pai do filho pródigo mandasse preparar a festa, e faz com que Deus continue a lhe receber, certo? Porque o filho pródigo não voltou cantando de galo, certo? Por isso que a graça é uma iniciativa gratuita de salvação. Deus faz porque quer, certo? Agora ele aqui diz, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, éramos filhos da ira. Então Paulo descreve como era o homem, certo? Fazendo o que queria, e o que pensava, fazia. Porque às vezes a gente tem um mau pensamento, não é não? Mas não executamos por temor a Deus, pois os filhos da ira pensam e fazem. Eles não vão orar para Deus dar livramento, não, já vai pensando e já vai fazendo. Ele dá aqui os sinais dos filhos da ira: desobediência, faz o que quer, segue o instinto da carne, né? Aí ele diz: Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então é isso que você tem que aprender a confessar: que Deus, muito misericordioso, por me amar muito, e estando eu morto por causa das minhas ofensas. Gente, o que é que um morto pode fazer? Pedir água para alguém? Um morto fala? Então espiritualmente você não podia, é isso que é uma doutrina importante,
doutrina da graça, é que, como você estava morto, não partiu de você. Quando Lázaro estava morto no túmulo, o que é que ele fez para ressuscitar? Lázaro. O que é que Lázaro fez para ressuscitar? Nada. Mas o Senhor disse: tirem a pedra. Foi tirada a pedra. Diz: Lázaro, vem para fora. Aí essa é uma ilustração, claro, isso foi real, né? Mas eu estou comparando com a graça. A graça é o que? Deus se aproxima da Lara, né? Estava morto em ofensas e pecados. Os meninos perguntavam para mim: papai, como era a sua vida quando era jovem? Assim, quando eu fazia faculdade, né? Fazia engenharia civil aqui na Universidade Federal, né? Fiz, né? Terminei. Eu não me lembro, irmã Fátima, eu orando. Eu não orava, não. Eu não orava. Tem um pastor ilustre aqui, pastor Mauro Clark, fez engenharia também aqui na Universidade Federal, que o pessoal dos Gideões foi lá entregar a Bíblia, aquela Bíbliazinha de bolso. Aí entregaram, ele estava assistindo uma aula lá, o pessoal entrou, falou sobre a importância da palavra de Deus, entregou uma Bíblia para cada um. Assim que os Gideões saíram, ele pegou a Bíblia, jogou pela janela. Hoje ele é pastor. Ou seja, um homem que jogou uma Bíblia por uma janela, né? Parece uma coisa assim, uma vingança de Deus, né? Ele foi pegar lá, disse: vem cá, rapaz, como é que é? Você é aquele que jogou a Bíblia, né? Agora você vai pregar essa Bíblia. Vai pregar essa Bíblia. Foi o que os Gideões fizeram também com um cara que entregaram a Bíblia num presídio, né? Aí o cara disse assim: irmão Marcelo, rapaz, essa Bíblia é boa. Aí os Gideões: certamente é a palavra de Deus. Disse: não estou dizendo nesse sentido, não. O bandido disse, né? É exatamente o papel para fazer cigarro. Aí o Gideões pecou, né? Não sei se ele pecou, acertou e disse assim: te faço um desafio, lê antes de fumar. Aí o cara disse assim: tá aí que eu topo. Aí ele pegava o fumo, né? Fumo não, como é que chama? Rolar, né? Aí arrancou Mateus 1, leu, né? Mateus 1. Aí dobrou, aí fumou Mateus 1. Fumou Mateus todinho. Aí em Lucas 3 se converteu. Ou seja, ele fumou. O cara fumou o Evangelho de Mateus todinho, meu Pedro. Ainda fumou Lucas, as palavras, as aparições a Maria e tudo, ele fumou aquilo ali tudinho, mais ou menos nas aparições ali, né, do anjo. Aí ele parou de fumar a Bíblia, entendeu? Que é a graça, é como Deus. Então agora, a graça ela é múltipla, é como Deus se aproxima de cada um, não tem uma regra, certo? É uma coisa, é aquela história, né? Numa caça, né? Cada animal é caçado numa circunstância diferente, não é não? Certo? Deus é um caçador, Deus é um caçador também, ele vai pegar cada um de um jeito, certo? Usar cada fórmula, uma forma específica para você, certo? Então eu quero que vocês entendam, a graça é o quê? É que eu sou como Lázaro, morto. Se não fosse o Senhor, eu teria permanecido lá, mas Ele se aproximou de mim e me chamou: sai daí. Então, quem está na fé, com certeza um dia ouviu essa voz maravilhosa: sai daí, vem para fora, ou seja, sai do túmulo. Então, isso é que é a graça. Eu não fiz nada, foi o Senhor que fez. Para que ninguém, aí vou aqui, para que ninguém se glorie, né, achando que porque era precioso Deus salvou. Isso é verdade, você é precioso, mas foi pela graça. Então, alguns esclarecimentos aqui, antes da gente concluir. Efésios 2:9 diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém é salvo por obras, certo? Obras não têm valor sem fé, sem amor a Deus. Eu tinha um amigo meu que, agora pela lei Cássio, né,
não posso dizer nomes, né? O Cássio instituiu uma lei aqui, não se diz nomes aqui. Aqui na igreja, viu, Daniela, é cheio de leis, viu? Lei Cássio, não pode dizer nome de ninguém. Vai contar o exemplo, não pode falar o nome, viu? Lei da irmã Antônia, né? Na hora da ceia tem que baixar essa luz, né? É, irmã Antônia? É assim que é. Então, ou seja, 0001. Quanto é? 1. Se eu botar 10 zeros antes do 1, quanto é? 0,00001. Continua sendo 1. Agora, 10 é quanto? 10. 100. 100. 1000. 1000. Então, depois do 1 faz diferença. Então, é aquela história. As obras antes da fé de nada servem. As obras depois da fé valem muito. Então, esse 1 é a fé e o 0 é a obra, certo? Então, as obras antes da fé nada valem, depois da fé valem muito. Ensinava isso sabiamente, né? Teresa de Lisieux, que é um master da fé, né? Ela criou essa fórmula. Ela disse: o 0 antes do 1 não vale nada, o 0 depois do 1 vale muito. Obras antes da fé não valem nada, obras depois da fé valem muito. É muito interessante isso aí. Isso diz respeito à graça, porque diz: você não foi salvo por suas obras. Agora, as suas obras depois da sua salvação testificam a sua comunhão com Deus, mostram que você está em união com o Senhor. Gálatas 2:8 diz: não anula a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Então Paulo diz assim: se eu sou salvo só porque sou obediente a uma lei, então Cristo morreu pelo quê? Será que alguém pode ser obediente a ponto de não precisar do sangue redentor de Cristo? Não existe esse. Todos nós precisamos da salvação em Cristo, tá certo? Paulo diz que se alguém pode se salvar buscando uma perfeição pessoal, não é? Eu estava contando para os meninos lá em casa. Eu estava aqui no interior, né? Estava com um amigo meu. Aí ele sabia que eu era de igreja, né? E tal. Aí ele disse assim: Rodson, eu não acredito muito nesse negócio de igreja, não, mas eu acredito muito na força da ética. Aí eu digo assim: é mesmo, rapaz? Você acredita na ética? Disse, eu acho que pela ética e pela moral a gente consegue dominar a si próprio. Aí eu disse assim: rapaz, estamos nós dois aqui nesse interiorzão. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ele tinha uma noiva, né? Disse assim: tu tá aqui, rapaz, aí amanhã tu tá dando aula, chega lá a filha do prefeito num carrão, solteira, bonita, né? Ele disse assim: olha, professor, ouvi falar do senhor, vim assistir sua aula, porque sua aula é muito interessante, e depois dessa aula, se o senhor não se importar, a gente pudesse comer uma pizza juntos, que eu tinha umas dúvidas para tirar com você. Aí disse assim: para, Rodson, para de falar isso, porque eu já estou entendendo. Ele foi até humilde de dizer assim: realmente, Rodson, tem horas que a ética não serve para nada, que a tentação é grande. Então, se não é, irmãos, a poderosa mão de Deus a te segurar, você cai. Entendeu? É Pedro andando sobre as águas. Jesus disse: vem. Aí ele foi, ele estava andando sobre as águas. Aí ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, Jesus estendeu a mão e o segurou. Essa é a graça. É que eu por mim mesmo posso afundar, certo? Por mais que eu queira ser bonzinho, obedientezinho, mas onde eu estou vivendo, que é neste mundo, é possível afundar se a mão do Senhor não me segurar, tá certo? Então a graça é isso, é essa consciência de que se não fosse o Senhor, e se não for o Senhor, eu me perco, ou teria me perdido,
Tá certo? Jesus deu a fórmula: sem mim vocês não podem fazer nada, o que inclui a salvação. Você não pode se salvar sem mim. Sem mim você não pode fazer nada, é a graça. Você não pode ser bom sem mim, ou pelo menos perfeitamente bom, né? Ou bom como alguém deve ser bom. Porque eu conheci pessoas boas, é isso que eu ia falar. Eu tinha um amigo que todo fim de ano ele tinha um carro de brinquedo, roupa e tal, e saía nas favelas distribuindo, fazendo bem. Era um benfeitor, um homem bom. Cara, ele me deu até o emprego que eu trabalhava lá, ele foi ele que me ajudou. E um cara de um coração assim primoroso, gente muito boa. Qual era o problema dele? Ele era casado e ele já tinha namorado todos os departamentos da construtora. Namorou com a contadora, com a mulher do almoxarife, com a psicóloga. Então tinha uma mulher lá que ele não tivesse conhecido. Era um perigo. Era um perigo. Um perigo. Uma vez eu estava numa farmácia e vi ele, e a Alice estava no carro, eu fui esconder a mulher. Eu fiz essa para a Alice. Aí ela disse: não, eu quero ir. Não, fica aí. Hã? Hã? Deus me livre. Apresentar a mulher ao cão, não. Agora, gente boa. Agora, vivendo em pecado todo o tempo. Depois soube que se acalmou por aí. Mas cada um, né? Ou seja, quem pode sem a graça de Deus? Se não fosse o Senhor. Se não for o Senhor. Então eu quero trazer para vocês aí, para mim, essa palavra de humildade do filho pródigo. Senhor, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai o recebeu como filho. Aí que está a diferença do que eu vou dizer para vocês. Que Deus nos salva pela graça, mas Ele nos considera preciosos e nunca deixou de nos receber como filhos. A Bíblia fala muito dessa questão de filho adotivo de Deus, porque nós não somos de Israel, né? Filhos adotivos e tal. Eu não gosto, não é que eu não gosto, não vou contestar a Bíblia, mas Jesus nunca nos chamou de adotivos. Nada contra filhos adotivos, que é o filho do coração, como se chama, né? Mas nós somos filhos verdadeiros do Senhor. Como se fosse a mesma carne e o mesmo sangue. Ele não disse: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, passa a ter a própria natureza dele. Não é isso? Ele não chamou isso a uma comunhão perfeita, certo? Isso é a graça de Deus, né? Aí ele disse assim: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então Deus não divide a sua glória. Ninguém deve se gloriar perante Deus. Não, eu já era um cara muito bom, mas foi bom ter encontrado o evangelho, que eu me aperfeiçoei. Nunca diga uma demência dessa, tá certo? A igreja me ajudou muito a ser melhor, eu já era uma pessoa boa como? É isso? Né? Não é isso. Então, inclusive, tem uma história engraçada do pastor, que o cara chegou assim, viu, e disse assim: o cara disse assim: pastor, para que eu não me sinto, para que a igreja? Eu vou lhe dizer, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha mulher, eu não roubo. Aí o pastor disse assim: pare, irmão, até agora você só se comparou a um bandido, né? Olha a bondade do cara, era não ser o que o bandido é, o que infrator é. Aí ele perguntou: você ora pelas pessoas como Cristo orava? É isso? Você perdoa como Cristo mandou perdoar? A questão não é não beber, não fumar e não trair, não, pessoal. É fazer as obras do Senhor, as obras de misericórdia. Estão entendendo a diferença? É a graça que dá essa capacitação, tá certo? Muito bem. Então, assim, é aquela história: você se formaria se não houvesse a faculdade? Você se formaria em engenharia ou medicina se não existisse uma faculdade de medicina? Não. A mesma coisa, você não seria uma pessoa segundo Deus se não houvesse essa manifestação de Deus, esta faculdade de Deus para lhe ajudar. Bem, aí ele diz, 2 Coríntios 6:1 diz assim: não recebais a graça de Deus em vão.
né? Segundo Coríntios 6:1, Paulo diz, aí que vem uma coisa, né? Deus te dá a graça, mas você recebe a graça em vão. O que é receber a graça em vão? Todo esse amor de Deus, toda essa manifestação de Deus na sua vida, e você depois começa a esfriar, a se desanimar, a se afastar, a ser indiferente, O que mata o casamento, pessoal? A indiferença, não? A indiferença mata o casamento. A indiferença mata o casamento. O tanto faz, né? Se a pessoa chega cedo ou tarde, tanto faz. Quando chegar essa hora, está ruim, certo? A indiferença. Então, quando a gente se mostra preocupado com o outro e atencioso, a coisa é maravilhosa, não é não? Então a gente tem que fazer, quem é casado aí, né, saber disso, né? Tem que se manifestar atenção, interesse, né? Se importar, né? Se importar. Então, a graça em vão, ou seja, você recebeu o Espírito, recebeu a fé preciosa e vai viver uma vida qualquer com aquilo, tá certo? Ou seja, não vai usar o tesouro, gente. Se você ganhar na loteria e guardar o dinheiro numa conta e perder a senha e esquecer aquele dinheiro, de que serviu ter ganho aquele dinheiro? O que é que ele mudou a sua vida? Não? Mas se você ganha e começa a aplicar, melhorar as coisas em casa, né? Ter uma vida nova, uma casa nova, etc., aquilo ali vai abençoar a sua vida, não? Pois é engraçado, tem gente que recebe o tesouro da salvação para viver como vivia, tá certo? Qual é o sentido? Então Deus te deu um tesouro para você ser rico com esse tesouro. É isso que Paulo quer dizer: receba a graça e viva a nova vida da graça. Como é a vida nova da graça? Perdão, evangelismo, palavra de Deus, vida de oração, vida de sucesso espiritual, no sentido de que você ora e sente que Deus está cooperando com a sua oração, que as coisas estão andando e que as coisas se levantam contra você, mas logo em seguida caem, certo? Porque quantos inimigos eu não já pisei pela fé, e eu sei que você pisou e ainda pisará. Quantas coisas que se levantam contra nós só para fugir envergonhados, como disse o Salmo: por um caminho vieram contra mim, fugiram por 10.000 caminhos. Porque o poder de Deus operando na sua vida. Mas se você recebe essa graça e não alimenta essa graça, né, com uma resposta de vida, essa graça vai, como diz aqui no Ceará, vai se amofinando. E por isso aquelas cartas lá do Apocalipse à igreja: olha, já não sinto mais o mesmo amor, né? Cadê aquele amor do começo? Por onde anda? Cadê o zelo? Por que vocês estão deixando essa falsa doutrina entrar aí? Certo? Então a graça de Deus tem que ser preservada, de tudo na sua vida guardar essa graça, ou seja, a sua salvação, ela tem que ser uma salvação que exala salvação, né? Que Deus nos ajude, não é fácil, né? Salvação é exalar a salvação, as pessoas têm que sentir que você tem uma vida nova, tá certo? É igual. E veja bem, quando você passa um perfume bom, todo mundo sabe que você está com um perfume bom, não é não? Não precisa avisar para ninguém. Então, se você tem o perfume de Cristo, quando você chega perto das pessoas, aquele perfume, ele é sentido. Muito bem. Vamos agora na parte final, prometo encerrar. Ele diz aqui, eu quero falar sobre o precioso. Você é precioso. Atos 20:28 diz assim: para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então a igreja foi resgatada com o sangue de Deus. Ele não fala nem sangue de Cristo, não, porque Cristo é Deus, né? Com o sangue de Deus. Gente, qual é a coisa mais preciosa
que já existiu no mundo o sangue de Cristo derramado da cruz sobre o chão, entendeu? Ali é o que mais precioso já tocou esta terra, o sangue derramado de Cristo para a salvação dos pecados, né? O sangue de Cristo. Aí ele diz: Deus adquiriu a igreja, ou seja, a nossa comunhão, os membros que estão unidos pela fé, mesma fé, fomos adquiridos, como ele diz aqui, pelo seu próprio sangue. Então, gente, coisa preciosa a gente compra com o quê? Com coisa preciosa, não é não? Uma coisa boa se compra caro, certo? Se compra caro. Dificilmente você compra uma coisa preciosa barata, né? Muitas vezes Deus ajuda a gente encontrar alguma coisa assim preciosa que ninguém está dando valor de compra, né? Mas assim, coisas preciosas são caras. Então, se Deus comprou você com o sangue dele, calcule o seu valor. Calcule o seu valor. É fácil. Eu tenho o valor do sangue de Cristo, certo? Deus me comprou com o sangue de Cristo. Quanto eu valho? Eu valho o sangue de Cristo. Não tenha medo de dizer isso. Tem gente que tem medo de dizer isso. Não, eu sou miserável. Pare com isso, rapaz. A gente só diz isso uma vez, né? Tem que saber que é precioso. Você acha que o filho pródigo, depois que foi recebido pelo pai, acordava todo dia dizendo: ó, bom dia papai, aqui o miserável acordou. A vida seguiu, certo? É aquele momento do perdão, é que você se reconhece pecador e miserável, mas depois é hora de você se sentir precioso perante Deus, sem esquecer, obviamente, que Ele lhe salvou por uma iniciativa gratuita. Isso é importante. Então, vamos para Jesus e eu encerro. Quando Lázaro morreu, Jesus o que? Chorou. Porque diz aqui em João 11,5 que Jesus amava Marta e amava Maria, irmã de Lázaro. E João 11,35 diz que quando Jesus morreu, ou quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Chorou por quê? Porque o amava, o queria bem, certo? O queria bem. Ele nos quer bem. Deus te quer bem. Não esqueça disso. Ele te quer bem. Ele tem amor por você, né? Tem amor por você. Disse ele em Lucas 12,7: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Quantos cabelos você tem na cabeça, Davi? Não contou hoje não, né? Nem perdeu tempo, né? Hein, Antônio? Sabe? Eu não sei, mas ele sabe. Se ele sabe quantos cabelos eu tenho na cabeça, é porque ele sabe o meu valor, certo? Cada cabelo conta. Cada cabelo conta. E Jesus disse para dizer: você é precioso aos olhos de Deus. Quando a pessoa tem um carro assim, que é apaixonada por aquele carro, sabe o ano do carro, não sabe? Sabe de cor, a quilometragem. Por exemplo, alguém tem uma coisa aqui que você seja apaixonado, que sabe tudo sobre aquilo? Pudesse dar um exemplo? O Davi sabe tudo sobre o celular dele. Não é isso, Davi? A capacidade que tem, os recursos que tem, conhece tudo, porque gosta daquele aparelho, certo? Pois o Senhor sabe tudo sobre mim, sabe? E porque Ele me considera precioso. E encerro aqui, irmãos, com Jeremias 29:11, para você saber que você é precioso. Muito conhecida essa passagem. Diz assim: bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para dar o fim que esperais. Ou seja, Deus tem pensamentos maravilhosos a respeito de você, para te dar a paz, para levar você para um fim, um bom fim. Vamos pensar quanto Deus nos ama através do Salmo 23. O Senhor é meu pastor
nada me faltará. Né? Vou abrir aqui e ler para vocês como oração final. Salmo 23. Se você quiser lembrar que Deus lhe ama, leia o Salmo 23. Salmo 23, diz aqui, ó. Só um momento, gente. Se você estiver em dúvida, né? Será que Deus me ama, não me ama? Aqui a declaração grande. Existem outras declarações de amor, né, de Deus, mas essa é importante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga aí comigo, nada me faltará. Isso é amor de Deus, que nada te falte. Veja bem, nada do necessário, tá? Vou ensinar para vocês a oração do anticonsumismo. Não consumir. Senhor, aproxima-me do necessário, afasta-me do desnecessário. Tá certo? Aproxima-me do necessário, afasta-me do desnecessário. Vai comprar uma coisa, Senhor, isso é necessário. Ore para saber se é necessário. Vai começar uma amizade, Senhor, esta amizade é para a minha vida, né? Essa amizade está nos teus planos para mim. Mas os amigos que você precisar ter, Deus te dará. Deus te dará. As oportunidades, Ele te dará. As portas abertas te dará. Não quer dizer que Ele vai te dar na hora em que você quiser, nem como você quiser. Por isso que eu sou contra aquela oração que diz assim: Senhor, dá-me um marido 1,72 m, um pouquinho de barriga para eu ter onde encostar a cabeça, né? Que tenha já um emprego, uma pele assim nem muito clara nem muito escura. Isso não é catálogo da Avon não, pessoal, né? A oração não é assim, não é isso? É o que Deus quer e que me é necessário. Por isso essa palavra sempre vai se cumprir: nada te faltará. Me faz deitar em verdes pastos. Isso é amor. Ou seja, eu me deito, repouso nos pastos bons. Não é mato seco, não, é um pasto verde, né? E me guia mansamente para as águas tranquilas. Por isso que, se você se encontrar em águas turbulentas, saiba que não foi Deus que lhe levou para lá, foi a sua vontade. Sentir que a água está turbulenta querendo lhe afogar, saia correndo, não é água de Deus. Coisa perigosa, né? Tá certo? Deus, nosso Deus é um Deus de paz. Por isso que eu não gosto de fuxique e aperreio. Quando a coisa está muito agitada, eu já sei logo: não, isso não é de Deus. Deus não é de agito, né? Aí ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, as tribulações, as coisas mais duras, não temerei mal algum. Então Deus, por te amar, coloca em você um espírito de confiança, para que você não tenha medo, tá certo? Não temerei mal algum, certo? Porque tu estás comigo. Isso é o amor de Deus. Você é precioso, Ele está contigo. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, ou seja, todos aqueles que me detestam verão a bênção de Deus na minha vida. Deus te considera precioso. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, que é a salvação eterna, por longos dias. Então, gente, quem não teve a oportunidade de ver essa palavra, né, os irmãos da igreja, dê uma olhada depois no YouTube, né, para ver o tema, né? O tema dessa mensagem é: salvos pela graça, por alguém que nos considera preciosos, certo? Salvos pela graça, ou seja, o Senhor quis me salvar, não fui eu que me salvei. Eu estava morto em um túmulo, mas eu sou precioso para Deus. Então pense sempre em Lázaro. Lázaro era precioso para Jesus. Fosse hoje alguns pastores por aí que pregam muito esse negócio de que o homem é mau, irremediavelmente mau, coração irremediavelmente corrupto, etc., né? Jesus teria dito que não teria chorado por Lázaro, né? Porque ele o amava como ele me ama. Então
ele chorou por Lázaro, certo? E o tirou da sepultura. Então, por amor, ele ressuscitou aquele homem. Não foi para aparecer, não, certo? Não foi para aparecer, não. Foi para cumprir na prática o amor que ele tinha pelo seu amigo. Lázaro, amigo de Jesus. Aí você pode entrar na lista, essa lista está aberta. Eu, amigo do Senhor. Diga aí para ser animado, eu, amigo do Senhor. Então, retirado do túmulo por alguém que me ama, que me considera precioso. Então, essa é a história da sua salvação. Amém, irmãos? Senhor, obrigado por essa palavra, que essa palavra possa percorrer os corações e abençoar as vidas. Agradeço a presença dos irmãos que aqui estão, que o Senhor te ajude a receber essa palavra como um milagre. Amém, Senhor.